Seja bem-vindo a todos ao canal Porções do Reino. Eu sou o pastor Marcelo Oliveira e nós estamos aqui para mais uma porção gloriosa da palavra de Deus para trazer edificação sobre a sua vida. Queremos louvar a Deus por esta oportunidade e dizer a você, seja bem-vindo, você que chegou aqui no nosso canal, que você possa se inscrever, curtir, deixar o seu comentário, participar juntamente conosco. Nós estamos numa série de mensagens, uma série de vídeos, falando a respeito da salvação completa de Deus. Então, para você que não viu o primeiro vídeo, eu aconselho você a pausar aqui esse vídeo e voltar para o primeiro, para que você não perca todo o conteúdo, para que você não perca todas as informações e assim fique desconexo e você não venha entender e compreender. Você que ainda não conhece o canal Porções do Reino, eu também te aconselho, você voltar lá na playlist, voltar lá no canal. Nos primeiros vídeos, existe um vídeo colocado lá como o primeiro vídeo falando sobre o objetivo do canal. Se você não viu esse vídeo, eu aconselho que você veja para você poder entender e compreender qual é o nosso objetivo aqui, o objetivo de Deus a respeito deste canal, na qual nós estamos aqui trazendo conteúdo relevante da palavra de Deus para a sua vida, tá certo? Então, como eu falei, nós estamos numa série de vídeos, falando a respeito deste tema, tão incompreendido e de extrema importância para os nossos dias, falando a respeito da salvação completa de Deus. E no vídeo passado, no primeiro vídeo que nós fizemos, nós tratamos, a respeito do que é salvação, falamos da teologia, da matéria da teologia, que é chamada de soteriologia, que significa doutrina ou estudo sobre a salvação. E lá naquele vídeo nós falamos das duas grandes linhas de pensamentos teológico, que é a linha arminiana e a linha calvinista. E expomos ali alguns pontos de Calvino e alguns pontos de Armínio que deram origem, a essas linhas de pensamento, o qual também é grande parte, das discussões e da confusão das pessoas por seguir, cada um seguir esses pontos e essas linhas de pensamento de Calvino e de Armínio. E aí a nossa ideia é justamente isso, trazer um ponto de equilíbrio, onde nós falamos, para que a gente possa compreender de que a salvação de Deus é um plano que requer um processo e ela existe em alguns aspectos e acontece em alguns tempos. Saber disso é muito importante para que a gente possa entender a completa salvação. Como nós lemos lá em Hebreus, Deus pode nos salvar perfeitamente ou completamente. Então a salvação de Deus, ela atinge alguns aspectos, acontece em alguns tempos, e se nós não compreendemos todos os aspectos de uma mesma salvação, nós vamos ser tendenciosos a acreditar ou somente no que Calvino está falando, ou somente no que Armínio está falando. E aí mostramos que nem Calvino e nem Armínio está errado. É que cada um deles enxergou um dos pontos, um dos aspectos de uma mesma salvação. E por isso, não enxergando os outros aspectos, eles definiram que a salvação acontece somente daquela forma, somente naquele aspecto, somente naquele tempo. Daí onde é que vem as confusões teológicas, muitos versículos não batem, e aí fica aquela crença, perde ou não perde a salvação? O crente pode perder a salvação ou não pode perder? Daí que vem o grande ponto de confusão, e hoje nós vamos dar sequência nisso daí, falando justamente para os irmãos isso, esse ponto de equilíbrio, da gente não ficar sendo colocado dentro de algumas caixinhas teológicas, como se ou a gente abraça todos os pontos de Armínio, ou a gente abraça todos os pontos de Calvino, E não é isso que nós devemos pensar, não é dessa forma, na verdade, que nós devemos agir. Nós precisamos entender as coisas à luz da palavra de Deus, porque a Bíblia não se contradiz, A Bíblia, pelo contrário, ela explica a própria Bíblia. Então, o ponto de equilíbrio é que nós precisamos entender, saber que há uma diferença entre salvação e reino de Deus. Saber que há diferença entre o aspecto da salvação com relação à fé e com relação à prática das boas obras. Temos que praticar boas obras,
Mas qual o objetivo da prática das boas obras? Nós temos que entender todos esses pontos, nós vamos estar entrando sempre, irmão, em conflito, vamos estar entrando sempre em confusão. Então, por um lado, né, somos salvos pela fé, mas a salvação que nos foi dada por intermédio da fé nos levará a praticar as boas obras. Não é pelas obras que somos salvos, mas para as boas obras, como diz Efésios capítulo 2, versículo de número 10. Então, o nosso objetivo aqui desse canal, nesse assunto, é trazer justamente esse ponto de equilíbrio. Dizer que nem Armínio nem Calvino erraram totalmente, mas estão certos nos seus pontos, é que cada um deles enxergou um dos aspectos da salvação. E para a gente, irmão, poder, tá falando a respeito disso, para a gente poder, estar justamente discorrendo a respeito disso, a gente precisa desmistificar uma coisa que grande parte das pessoas confunda. Nós não seremos julgados com relação à salvação. Nós seremos julgados com relação à recompensa. Se somos salvos ou não, não diz respeito à salvação em si, mas por sermos salvos é que seremos julgados com base naquilo que vivemos ou na altura daquilo que respondemos já sendo salvo. Então, as obras têm a sua participação na salvação, não para adquiri-la, mas porque adquiriu, nós prestaremos conta diante de Deus com base naquilo que fizemos em resposta àquilo que Deus ele fez por nós. Então, é muito comum vermos os crentes hoje confundir salvação e reino de Deus. Para eles é tudo a mesma coisa. Salvação e reino de Deus é a mesma coisa. Todo mundo que foi salvo vai reinar. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de salvação, o evangelho da salvação, e a Bíblia fala do evangelho do reino. O que é o reino de Deus? É o governo, o reinado de Deus em todos os tempos, em todas as épocas, passada, presente e futuro. E o que é o reino dos céus? O reino dos céus é um período de tempo em que Deus trará dos céus a terra e implantará de forma literal este reino aqui sobre a terra, na qual Cristo governará, mas não governará sozinho, governará com parte dos seus filhos que amadureceram, e só os filhos que amadureceram e foram declarados vencedores é que verdadeiramente estarão reinando com ele aqui sobre essa terra. E os demais que não amadureceram, que não viveram à altura daquilo que Deus fez por nós com relação à salvação, é que no julgamento de Cristo será disciplinado, punido, castigado, e nesse momento do reino não reinarão, mas sofrerão a disciplina. Isso futuramente nós vamos tratar com alguns versículos de forma bem contundente, nós vamos falar, fique tranquilo. Talvez você esteja ouvindo pela primeira vez essa informação e possa parecer confusa e contrária a tudo aquilo que você já tem ouvido. Mas eu te peço paciência para que você possa ouvir, possa digerir, possa observar. Nós vamos trazer base bíblica, vamos trazer os versículos bíblicos para que você possa ter uma maior compreensão. Mas vamos por parte. Então, a nossa proposta aqui é trazer o equilíbrio. Como por um lado o calvinismo é bom, por quê? Porque ele ensina uma verdade. A salvação, o calvinismo, a salvação é pela graça, é um presente de Deus e um presente dado por Deus para a vida eterna. E por outro lado, o arminianismo também é bom, pois ele ensina um comprometimento, uma seriedade com relação ao que Deus fez por nós, com relação à santidade, com relação aí à santificação. A busca por Deus, o vigiar, o orar, assim como está na Bíblia, é o que a palavra de Deus mesmo determina para nós hoje, cristãos salvos em Cristo Jesus. Então, por séculos, calvinistas e arminianos se confrontavam, se enfrentavam em um debate sem fim. Porém,
Ambas as partes, irmãos, ambas as partes, elas falham ao se oporem. Ambos os lados distorcem sobre a mesma salvação, porém, falam elas, como eu disse, de aspectos diferentes. Então, o calvinismo ensina, salvação não se perde. O arminianismo ensina, salvação se perde. O calvinismo diz, a salvação é de graça, é pela graça e é de graça. E Deus é quem salva e nos mantém salvo. Os arminianos não, a salvação é de graça, é pela graça, é que Deus nos dá, mas quem tem que cuidar e tomar conta para continuar sendo salvo somos nós, né? Então, dois polos totalmente diferentes, mas que nós precisamos compreender de fato como funciona a salvação de Deus nos seus aspectos para que a gente possa entender. Então, vamos lá. Primeiro, a salvação de Deus, irmãos, ela acontece em dois aspectos diferentes. Dois aspectos diferentes que nós vamos entender. Para nós entendermos esses aspectos, primeiramente nós precisamos entender a forma como o homem foi feito. O homem é uma alma que possui um espírito e habita dentro de um corpo. Tá certo? O homem é uma alma que possui um espírito e habita dentro de um corpo. É uma alma que tem dois corpos. Um corpo espiritual e um corpo material. O corpo espiritual para se comunicar com as coisas espirituais. E um corpo material para se comunicar com as coisas espirituais. Então, nós acreditamos na tricotomia. O homem é tripartido. O homem é feito de espírito, alma e corpo. Quando Adão pecou, quando o homem caiu, a Bíblia diz que se comesse do fruto proibido, certamente ele morreria. A palavra certamente morrerás, a palavra certamente no original do hebraico é o mesmo que morrerás. Ou seja, Deus estava dizendo, morrendo, morrerás. E quando Adão e Eva comeu, nós observamos que eles não morreram. Deus disse que eles morreriam. Mas nós observamos que, de fato, Adão continuou vivo e Eva continuou viva. Em que aspecto o homem morreu? No espírito. O homem foi desplugado de Deus, desconectado com Deus, porque a percepção de Deus no homem é pelo espírito. É pelo espírito que Deus se comunica com o homem e é pelo espírito que o homem se comunica com Deus. Ora, Deus é espírito, né? João 4, 24, se não me foge a memória, né? Deus é espírito, os que o adoram em espírito e em verdade. Então, a comunicação com Deus é feita pelo espírito. Então, o homem morreu no espírito gradativamente, né? O homem foi morrendo e se degenerando, né? Tanto na alma e quanto também no corpo. A vida do homem foi reduzida. Um homem que vivia 600, 700, 800, 900 anos, passou a ser limitada a 120, passando dos 80, sobrando somente cansaço e somente fadiga, como nos diz aí a palavra de Deus. Então, sabendo da tricotomia do homem, da mesma forma, irmãos, que o homem caiu, Deus regenerou, ou vem regenerando. Da mesma forma que o homem se perdeu, Deus ele veio restaurando isso. Da mesma forma que o homem passou a ser condenado ao inferno, Deus veio livrar ele dessa condenação. O homem se tornou perdido, Deus veio salvar. E como é que Deus vem salvar? Da mesma forma que o homem caiu. E qual é a primeira coisa que o homem morreu? O homem morreu no espírito. Então, quando Deus vai salvar alguém, a primeira coisa que ele faz é salvar a pessoa no espírito, que é um novo nascimento. A Bíblia chama de novo nascimento no espírito. Não tem como nascer do corpo, nascer da alma, sem antes nascer do espírito. Porque é o espírito que tem conexão e é o espírito que faz a comunhão e a conexão com Deus. Então Deus salva o homem primeiro no espírito. É a parte da qual Calvino enxergou. Calvino enxergou a salvação no espírito do homem. Armínio enxergou a salvação na alma do homem. O Espírito, Deus quando nos salva num momento só, né? Ele nos dá fé para crer, ressuscita nós no Espírito, nós nascemos de novo e aquele processo é feito de forma instantânea e de uma vez só. A partir do momento que você creu e confessou, você é salvo. É o que Jesus disse, o Espírito está pronto.
A palavra pronto, o Espírito ali está pleno, está completa. A obra que Jesus tinha que fazer, a obra que Deus tinha que fazer no Espírito, ele já o fez. Então o Espírito foi salvo num momento, assim como ele caiu no momento que ele pecou. Então no momento que ele creu, o Espírito ele é revivificado, como diz lá em Efésios capítulo 2, verso 1, e nos vivificou, estando nós mortos em pecados e delitos. Então, de fato, nós estávamos mortos, mas não é a morte da alma, não é a morte do corpo, era a morte do espírito. O homem estava morto no espírito, e Deus foi lá e o ressuscitou. Então, esta salvação que Deus, esse aspecto da salvação que Deus faz no espírito do homem, foi enxergado por Calvino, melhor dizendo. E o aspecto da salvação da alma, que essa já requer um processo contínuo, que nós vamos ver no decorrer dos demais vídeos, que essa já é um processo que vai durar toda a nossa vida. Lembra quando Jesus falou, melhor dizendo, quando aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Essa vida aí, a palavra vida ali, não está falando da salvação do espírito, ali está falando da vida na alma. Ali é o psique, é a salvação da alma, está tratando da alma, porque a alma é um processo que primeiro começa no espírito, depois passa pela alma e depois atinge o corpo, que o corpo só será salvo na glorificação, no despojamento do velho homem, onde o que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal vai se revestir de imortalidade. Então a parte do corpo é o complemento, é o fim da nossa salvação, é onde verdadeiramente, de fato, a salvação vai se completar quando o nosso corpo ele for restaurado, ele for glorificado e teremos um corpo igual ao de Jesus. Tá certo? Então Calvino enxergou um aspecto, Armínio, enxergou ali outro aspecto, e é isso que nós precisamos, irmãos, de fato, entender, compreender a tricotomia do homem. Você vê lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, diz o quê? E todo o vosso espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo, sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então, o versículo de 1 Tessalonicenses 5:23 revela que o homem é tripartido, que o homem é tricotomo, é composto de espírito, alma e corpo. Veja em Hebreus capítulo 4 e versículo de número 12, diz que a palavra de Deus, ela é poderosa e é mais penetrante do que espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. E fala depois do corpo, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Então, a palavra de Deus, ela é tão penetrante que ela consegue ir até um momento em que a alma e o espírito existem entre elas uma divisão. Elas não se desaclopam, mas só a palavra de Deus tem o poder de penetrar essa profundidade. Mas veja que só esses 2 versículos, por si só, já mostram e provam, ao contrário de algumas seitas e algumas religiões que não acreditam na tricotomia, mas na dicotomia. Nós acreditamos na tricotomia. O homem é espírito, o homem é alma e o homem é corpo. E o processo da salvação, ele atinge o homem por completo. Deus salva o homem no espírito, Deus salva o homem na alma e Deus salva o homem no corpo. Então, da mesma forma, como eu falei, que o homem entrou em condenação quando pecou, o homem é salvo, ele é regenerado também dessa mesma forma. Amém? Então, se começou pelo Espírito a se perder, começou pelo Espírito a cair, começou pelo Espírito a ser condenado, degenerado, a regeneração, a restauração e a salvação também acontece pelo mesmo processo. Primeiro no Espírito, depois na alma e gradativamente no corpo. Hoje o homem ele vive com base na sua alma, porque o espírito está morto. Quando o espírito é ressuscitado, ele passa a ter novamente o comando e o domínio do corpo, e ele governa a alma, que automaticamente o corpo é reflexo daquilo que a nossa alma faz, daquilo que a nossa alma, na verdade, sente. Então, a salvação de Deus, ela também não tem só 2 aspectos, mas ela ocorre em 3 tempos, passado, presente e futuro.
são os 3 tempos da salvação. Ou seja, eu posso dizer que eu fui salvo, quando eu fui salvo no Espírito. Eu posso dizer que eu estou sendo salvo, que é o processo da salvação da alma. E eu posso também afirmar que eu serei salvo. Por quê? Porque a salvação completa vai ser quando o nosso corpo for restaurado, quando o nosso corpo for glorificado. Então, fui, estou sendo e serei. Esses são os 3 tempos da salvação. Então, a salvação não é uma questão não é, vai, não vai. Não é uma questão da visão total só de Armínio ou da visão total só de Calvino. É que eles não enxergaram os aspectos de uma mesma salvação, os tempos de uma mesma salvação. E os 2 aspectos, para nós encerrar aqui, porque o vídeo já está se alongando, e depois no próximo vídeo nós vamos dar continuidade. Os 2 aspectos da salvação é que essa salvação ela acontece de forma judicial e ela acontece também de forma orgânica. Esses são os 2 aspectos da salvação. A forma judicial é onde eu sou filho, ou me torno filho de forma legal pelo poder de Deus ao crer em Jesus. João capítulo 1, versículo 12 diz: vim para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esse é o aspecto judicial, onde Cristo cumpriu toda a justiça de Deus e estabeleceu que aos que crê na obra que Jesus realizou em satisfazer a Deus em todas as suas exigências, a partir desse momento, pelo poder, nos tornamos filhos de Deus, crendo, como Paulo diz lá em Romanos, capítulo 9, versículo 10, ou capítulo 10, versículo 9, vou depois estar colocando aqui no vídeo direitinho, que às vezes a gente confunde, são tantos versículos, mas ele diz, se com a sua boca confessar e crer em seu coração, confessar com a boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, sereis salvos. Ou seja, a salvação é conquistada pela fé, o ato de crer. O que fala com a boca tem que corresponder com o que está dentro do coração. Não é só levantar uma mão de forma emocionada e ir lá na frente da igreja, e aí achar que isso já está resolvido. Não, precisa de fato corresponder o coração com aquilo que a boca está falando. É crer e confessar. Isso automaticamente você já é salvo no Espírito e se torna filho de Deus. É o primeiro aspecto, é o primeiro processo da salvação, é o ponto de partida. Ela se iniciou na sua vida e agora vai alcançar a sua alma e vai alcançar também o seu corpo. Esse é o aspecto judicial. E o aspecto orgânico, aonde eu vou me tornando filho de Deus na experiência. Eu me tornei filho de Deus pela fé, por crer, pelo poder de Deus, fui feito filho de Deus, nasci de novo. E agora, como filho que nasceu de novo, eu vou desenvolvendo, eu vou operando a minha salvação. E aí, na experiência, eu vou me tornando filho, uns mais tempo, outros com menos tempo, amadurecendo como filhos maduros agora na presença de Deus, como a palavra do Senhor diz lá em Gálatas. Depois você medita aí, capítulo de número 4, versículo 1 ao versículo de número 2. Então, onde eu vou me tornando na experiência, verdadeiramente um filho. Quando alguém adota um filho, este filho passa agora a fazer parte daquela família e com o passar do tempo ele vai se adaptando, passando o processo de adaptação, de pertencimento, de identidade, de devoção, de comunhão, até ele introduzido realmente na família como filho, na experiência, crescendo e desenvolvendo. O apóstolo Paulo diz, como meninos, vocês têm sido criados com leite ainda, ou seja, não amadureceu, pessoas que ainda são neófitos na fé, pessoas que ainda não passaram pelo processo do amadurecimento, são pessoas salvas, mas não se tornaram filhos na experiência de se tornar maduros, e aí eles não podem ser confiados responsabilidades maiores, porque eles ainda não alcançaram maturidade suficiente para responder a tudo isso, tá certo?
Então, só relembrando aqui, são dois aspectos de uma mesma salvação, o aspecto judicial e o aspecto orgânico, que acontece e que ocorre em três tempos: passado, presente e futuro, e que alcança o homem no espírito, alcança o homem na alma e alcança também o homem no corpo, tá certo? Então é uma só salvação com dois aspectos em três tempos e que alcança o homem, né, na sua tricotomia espírito, alma e corpo. Deus abençoe até aqui. Próximo vídeo nós vamos dar continuidade. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família e até o próximo vídeo com mais uma porção gloriosa da palavra de Deus. Fique todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo, querendo Deus.